Está escrito em Provérbios 25, versículo 28, o seguinte: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Meu irmão, menino, imagine só você caminhar ao cair da tarde pelas ruas de uma cidade que um dia já foi considerada uma cidade gloriosa, uma cidade que ostentava palácios, mercados vibrantes, praças onde as crianças sorriam e lares onde as famílias se sentiam seguras, mas que hoje, ao olhar para os lados, você não vê nenhuma imponência, você só vê brechas, pedras que deveriam formar uma fortaleza intransponível estão caídas, cobertas de mato e de poeira. Não há portões para decidir quem entra ou quem sai. Qualquer vento forte carrega a estrutura. Qualquer invasor mal intencionado caminha por ali sem pedir licença. E os predadores da noite fazem das ruínas o seu banquete. Olha, essa imagem antiga e dolorosa não é apenas a descrição de uma batalha militar perdida no Oriente Médio de milhares de anos atrás. Não. Ela é a fotografia exata, pintada pela sabedoria do rei Salomão em relação à alma humana que perdeu o domínio próprio. Quando nós olhamos para a profundidade teológica deste versículo bíblico, nós precisamos entender o que o muro significava no mundo bíblico da época. O muro não era um símbolo de isolamento orgulhoso apenas, não, mas sim de identidade, de proteção e de dignidade também. Uma cidade sem muros naquela época não tinha valor, não tinha paz e, acima de tudo, não tinha controle sobre o seu próprio destino. Ela estava à mercê do deserto. Ao transpor essa metáfora para o nosso estado de espírito, para a nossa mente, para as nossas emoções, a mensagem bíblica aqui nos confronta com uma realidade urgente. Ou seja, o nosso mundo interior precisa de limites sagrados. Pois é, o homem que não pode conter o seu próprio espírito é aquele que permitiu que as muralhas da sua mente fossem sistematicamente derrubadas. No grego e no hebraico bíblico, a palavra para espírito muitas vezes se confunde com o fôlego de vida. Sim, com a sede das nossas emoções, com o centro das nossas reações mais profundas. Portanto, Salomão está falando aqui daquela pessoa que se tornou refém de si mesma. Pois é, o individualismo que diante de uma ofensa explode em ira, deixando que a raiva incendeie tudo ao seu redor, é a pessoa que diante do medo ou da ansiedade permite que pensamentos catastróficos venham invadir o seu peito sem qualquer barreira, roubando-lhe o sono, a alegria e a paz. É quem diz: eu sou assim mesmo, não me seguro, sem perceber que essa suposta autenticidade é, na verdade, o grito de uma alma escravizada e indefesa e insegura. O que isso nos diz sobre a nossa saúde mental e emocional? Diz que a falta de controle, de domínio próprio sobre os nossos impulsos nos transforma em territórios desprotegidos. Pense na sua mente como essa cidade. Os seus pensamentos são os habitantes, os seus sentimentos são os tesouros guardados nos palácios. E quando você não exerce o domínio próprio que as Sagradas Escrituras apontam como um fruto do próprio Espírito, você deixa
as portas abertas para que o estresse, a amargura, o rancor, o ressentimento e a depressão entrem e façam morada definitiva. Uma mente sem muros absorve o lixo do mundo sem filtrá-lo. Você aceita cada crítica destrutiva como uma verdade absoluta. Abraça cada mentira que a ansiedade sussurra ao seu ouvido e se entrega a paixões e desejos que, em vez de construir, desmoronam a sua história. E isso gera, eu diria, um colapso emocional. Um colapso emocional quase nunca acontece de repente. Ele é o resultado de pequenas pedras que vamos permitindo que caiam do nosso muro, dia após dia. É quando negligenciamos a vigilância da nossa própria vida. Do ponto de vista espiritual, a profundidade dessa metáfora é ainda mais devastadora. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos templos, lugares de habitação da sua presença, e não praças públicas onde qualquer espírito de confusão pode transitar livremente. Quando nós perdemos o controle sobre a nossa mente, nós perdemos também a nossa sintonia com o Criador. A voz de Deus, que tantas vezes se manifesta em um sopro suave e tranquilo, é abafada pelo barulho das nossas próprias tempestades internas não controladas. O pecado e a autossabotagem, eles encontram caminho livre em um coração que não sabe dizer não a si mesmo. O maior inimigo que nós enfrentamos, muitas vezes, não está do lado de fora dos muros. Ele é a nossa própria soberba, a nossa própria jactância e a incapacidade de render os nossos sentimentos ao senhorio de Cristo. Ao ouvirmos esse diagnóstico de Salomão, o nosso coração pode se apertar de dor, porque muitos de nós, ao olharmos para dentro, neste exato momento, nos reconhecemos nessa cidade em ruínas. Quantas vezes você já chorou no silêncio do seu quarto, sentindo-se exausto, cansado, afadigado, ansioso por não conseguir frear uma enxurrada de pensamentos que lhe machucam? Quantas vezes? Quantas vezes a culpa lhe visitou por ter dito palavras duras que quebraram o coração de quem você mais ama? Simplesmente porque você não soube conter o seu espírito naquele segundo de raiva, de ira. Quantos de nós estamos emocionalmente ansiosos, vivendo em um estado de alerta constante, porque sentimos que não temos mais o controle sobre as nossas próprias vidas? É muito sério. Mas a teologia bíblica nunca nos deixa no chão das ruínas. Ela nos aponta para o reconstrutor. O mesmo Deus que inspirou Neemias a chorar pelas muralhas caídas de Jerusalém e a levantar um povo para reerguer pedra sobre pedra, é o Deus que olha para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para as suas emoções estilhaçadas e para o seu espírito descontrolado com profunda compaixão. O domínio próprio não é uma força de vontade puramente humana, não, um esforço muscular da mente, mas é um milagre de graça. É quando nós reconhecemos a nossa total incapacidade de nos governarmos e entregamos as chaves da cidade para aquele que pode acalmar o mar e o vento dentro de nós. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, reerguer os muros da mente exige o exercício diário de selecionar o que entra. Significa colocar guardas nos portões dos nossos olhos e ouvidos
escolhendo o que nós vamos alimentar. Significa respirar fundo diante da provocação e lembrar que responder com mansidão não é sinal de fraqueza, mas sim o maior testemunho de uma fortaleza intransponível. E significa, acima de tudo, acolher as nossas fragilidades com amor, mas não nos acomodarmos nelas. Deus não lhe chamou para ser uma cidade pisoteada pelas circunstâncias da vida, pela ansiedade ou pelos traumas do passado. Ele lhe chamou para ser um lugar de paz, de ordem, de beleza e de refúgio. O meu desejo é que hoje o Espírito da vida possa caminhar pelas ruas da sua cidade, pelas suas brechas, juntar os pedaços caídos da sua alma e começar, com paciência e amor eterno, a reconstruir a sua fortaleza interna. Que a sua vida volte a ter muros de salvação e portões de louvor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.